compartilhar com você nessa noite um texto, e eu quero que você abra aí a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 6. Eu quero ler com você a partir do verso 9. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, fala da oração do Pai Nosso. Acredito eu que todos nós a conhecemos, se não já a oramos em algum momento da nossa vida. Mas antes de meditarmos na palavra, vamos orar. Feche teus olhos, vamos orar. Papai, nós pedimos, Senhor, a Tua graça sobre o ministrado da Tua palavra nessa noite. Pedimos, Senhor, move, abençoa a proclamação do Evangelho e que ela alcance os nossos corações, que ela fale conosco, que seja alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Deixa eu dar uma introdução para você de por que esse negócio aparece ali. Na verdade, em Mateus, a oração do Pai Nosso, ela está inserida dentro de um contexto de uma pregação de Jesus, o primeiro sermão, o sermão da montanha de Jesus, quando ele inicia no capítulo 5 de Mateus e termina no finalzito do 7. Mas, no Evangelho de Lucas, na verdade, ele descreve a razão pela qual Jesus fala desta oração. E é uma resposta a um pedido, a uma indagação dos discípulos, dizendo assim: Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Os discípulos de João aprenderam a orar, e nós também queremos orar. Portanto, a oração do Pai Nosso é uma resposta de Jesus a um pedido dos discípulos, dizendo: queremos aprender a orar. Nós queremos aprender a nos comunicar com o céu, e que o céu nos escute, que o céu ouça a nossa oração. E Jesus diz: beleza, então eu vou ensinar vocês a orarem. A oração do Pai Nosso, ela é preciosa demais. O meu objetivo nessa noite é que nós saiamos daqui apaixonados por essa oração, e não por ela, pela oração em si. Mas quando Jesus ensina essa oração, ele dá a entender que ela deveria de ser diária. E por que eu falo isso? Porque ele ensina assim: o pão nosso de cada dia. Então ele diz assim: nós vamos pedir a Deus para o hoje, e amanhã a gente fala de novo, e amanhã a gente fala de novo, e amanhã a gente vai falar de novo. Ele nos incita a visitar essa oração todos os dias. Anderson, tu está dizendo então que a partir de agora nós vamos ficar repetindo essa oração todos os dias? Não, cara, eu não estou dizendo isso. Se você quiser, é um bom hábito, mas eu não estou dizendo isso. Ah, Anderson, mas a Bíblia fala que nós não podemos ter vãs repetições. Bom, eu entendo, às vezes nós temos alguns traumas, né? Talvez de onde a gente veio, o nosso histórico de fé passado, talvez a gente fique um pouco assim, e alguns ficam assim: ah, mas na igreja católica eles ficam repetindo, e a gente não pode. Enfim, deixa eu falar um negócio para você. A Bíblia fala, ela condena vãs repetições. Você repetir a palavra de Deus nunca será vã. Nunca será vão você repetir a palavra, a Bíblia, diante do céu. Então, se você orar essa oração todos os dias, mais de uma vez por dia, com certeza você não está caindo no erro de fazer vãs repetições. Mas o mais importante do que repetir a palavra é nós entendermos o porquê está ali. E compreendendo o porquê está ali, fazermos essa oração com entendimento. E aí Jesus nos ensina. Ele inicia a oração dizendo assim: Pai Nosso. Bom, deixa eu ler o verso, né? O verso 9 diz: portanto vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus. Ele inicia a oração colocando uma conexão. O Deus a qual você vai orar, Ele é Pai. Anderson, mas eu sei disso. Mais ou menos, eu vou lhe explicar por quê. Nós hoje transitamos entre dois extremos. Nós temos aqui um extremo onde o Deus é um Deus transcendente, Ele é um Deus distante, Ele é um Deus longe, Ele é um Deus que Ele está sentado num alto e sublime trono, pronto para julgar os vivos e os mortos. Se você pecar, a terra vai se abrir, vai engolir você. Então muitos se relacionam com esse Deus, num Deus que está pronto para te castigar. Ele está pronto para esperar com que você peque e Ele vem e te fulmina. Então a gente fica numa relação de medo com esse Deus. O Deus que eu me relaciono é um medo. Eu me relaciono com esse Deus com medo de que Ele venha me castigar. Então eu faço tudo o que Ele espera que eu faça. E aí eu fico naquela expectativa de que um dia, quem sabe, Deus da sua misericórdia, Ele me abençoe.
Então eu fico fazendo o máximo que eu posso para agradar essa divindade a qual eu me relaciono, na expectativa de que algum dia Ele venha me abençoar. Isso é ruim. Jesus está dizendo, não, cara, Ele não é um Deus transcendente, Ele é teu Pai. Ele é um cara que está perto de ti, que quer se relacionar contigo, que quer olhar no teu olho, que quer te chamar, como diz o texto de Hebreus, para você entrar confiadamente junto ao trono da graça. Esse é o Pai que Jesus está ensinando. Só que tem o outro extremo. Tem a galera que o Deus dele é um Deus customizado, é o brother, é o faixa, é o meu parça. É aquele Deus que Ele me entende, eu posso fazer o que eu quiser, Ele é meu Pai, Ele me ama. Ele confunde ser filho do Pai com filhinho de papai, é diferente. Ele se relaciona com Deus entendendo que Deus é Pai, mas a forma que ele se coloca é como aquilo assim, eu posso fazer o que eu quiser, que meu Pai vai vir, tu não sabe quem é meu Pai? Já viu, né, as crianças que fazem assim, tu não sabe quem é meu Pai, porque o Pai vai vir e ele acha que o mundo gira ao redor dele, do umbigo dele, da vida dele, do ventre dele, e ele se relaciona assim com Deus, e hoje nós temos muito disso, pessoas que têm um Deus customizado, mas é o meu Deus. Tá, mas qual é a tua fé? Não, mas eu sou católico, mas eu não creio na Eucaristia. Não, então tu não é católico. Não, eu sou presbiteriano, mas eu não creio na predestinação. Não, então tu não é presbiteriano. Não, mas eu sou pentecostal, mas eu não creio no dom de línguas. Não, então tu não é pentecostal. Nós criamos um Deus customizado, é o meu Deus, é o meu jeitinho, eu me aproximo desse Deus e eu customizo Ele para mim. E eu não estou mais, então, me preocupando com as relações, eu não estou mais me preocupando como Deus vai falar comigo. Na verdade, eu customizei Ele para o meu jeito, Ele é o Deus que me entende. Isso está ruim. Nós precisamos encontrar este Deus que é Pai, mas que sim, que Ele também vai me corrigir como todo pai corrige os filhos. Ele também vai vir para mim e vai colocar limites como todo pai que ama os seus filhos coloca limites. Amar é também dizer não, e às vezes Deus, Ele nos corrige. O texto também de Hebreus diz que o pai corrige aos seus filhos, açoita todo o que recebe por filho, Ele disciplina os seus filhos. Então é importante demais nós termos essa compreensão desse Deus. Jesus ensina a oração do Pai Nosso, iniciando assim, Pai Nosso que estás no céu. E a próxima frase que ele diz, santificado seja o teu nome. Às vezes nós temos dificuldade de compreender isso, porque a gente pensa assim, por que santificado? O nome de Deus já não é santo? Por que eu vou orar e santificar o nome de Deus? Afinal, Deus já é santo. A palavra santificado aqui não tem no sentido de nós santificarmos a Deus, mas ela traz um conceito de reverenciado, de adorado. Nós, quando nos achegamos a Ti, que é um Deus Pai, nós temos em Ti reverência. Nós temos em Ti algo que transcende essa coisa do brother, do faixa. Eu te reverencio. E aí tem algo que ele tem se perdido um pouco hoje, eu não vou dizer em todas as igrejas, obviamente, mas nós não temos mais quase ouvido mensagens sobre um negócio chamado temor do Senhor. Nós temos perdido o temor do Senhor. E quando eu falo isso, não me refiro a ter medo de Deus, eu me refiro a reverenciar a Deus, a eu ter reverência de quem Deus é. E aí é que eu me coloco, a gente sai desse lugar do filhinho de papai, e eu começo a reverenciar a Deus. Por isso que Jesus ensina, Pai nosso que estás no céu, reverenciado, santificado, adorado seja o teu nome. E para mim, na minha percepção, a razão pela qual Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso é esse próximo verso. Ele diz, venha teu reino e seja feita a tua vontade. A razão pela qual Jesus ensina a oração do Pai Nosso é para que nós sejamos agentes de transformação, de trazer o reino dos céus aqui na terra. Talvez muito de nós hoje tenha a expectativa de que um dia, quem sabe, eu deixe essa terra e eu vá morar no céu. Pois bem, o céu tem uma outra expectativa. O céu tem a expectativa de que você traga o céu para a terra. A expectativa do céu é que você aprenda a ser um agente de transformação e que a vontade de Deus, que é feita no céu, ela também seja feita aqui na terra. E isso quem vai fazer? Eu e você. Somos nós que somos agentes de transformação da onde nós estamos, do mundo que nós estamos inseridos. Anderson, mas isso é óbvio, é mais ou menos. Sabe por quê? Porque a igreja, ao longo dos séculos, ela foi contra a cultura. Ela sempre bateu de frente com a cultura que existia, porque o mundo tem uma cultura pecaminosa, e a igreja bate de frente. Então nós precisamos entender qual que é a cultura celestial.
e trazer essa cultura celestial aqui para a terra, que nós possamos perceber qual é a vontade do céu e vivermos essa vontade do céu aqui na terra. A igreja, você, eu e você, temos essa missão. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu sou apaixonado pela cultura gaúcha, eu sou gaúcho, talvez você não acredite, mas eu já fui laçador. Não fui bom, o Robson era melhor que eu, o Robson também foi, e o Robson dançava chula também, só para deixar... foi daí que a Raquel pegou a dança e tal. Não foi. Amo a cultura gaúcha, cara, sou apaixonado pela cultura gaúcha, curto, top, tá tudo certo. Mas nós temos um problema na nossa cultura, que é o seguinte: nós, por mais que amamos a nossa cultura, né? E é muito engraçado isso, porque tem alguns, eu já vi uma vez uma camiseta do cara assim: se eu não fosse gaúcho, eu queria ser. A gente ama tanto, cara, o Rio Grande do Sul, a nossa cultura, que... Cara, o que a gente faz? Eu quero ser, eu quero poder estar ali, quero estar inserido, que tal? Beleza. Mas é o problema na cultura, na nossa cultura, e está impregnado na nossa cultura, e às vezes nós não nos damos conta, que é, nós nos achamos melhores do que os outros. E esse é um problema. Esse é um problema. O Evangelho de Cristo nos ensina a nós considerarmos o outro superior a nós mesmos. Só que nós estamos tão inseridos no ambiente, nós estamos tão inseridos na cultura, e de repente nós não nos damos conta disso, e isso toma forma da nossa vida, e o céu diz: não, o céu tem que modelar a terra, é o céu que modela a terra, então nós precisamos ser modelo do céu aqui na terra, eu e você. Então quando Jesus diz, ele ora e diz assim: ore todos os dias, clamando que o céu invada a terra, que a vontade do céu seja feita aqui na terra, que nós sejamos sensíveis a essa voz. E aí ele diz: bom, para você fazer isso, você precisa de pelo menos 3 coisas, e ele fala na oração. A primeira coisa que ele fala é: pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que ele está nos ensinando com isso? Você, que é agente de transformação, para trazer o céu para a terra, você precisa entender um negócio: você precisa confiar na provisão de Deus. Você precisa confiar de que Deus vai vir ao teu encontro. Anderson, isso significa então que eu não preciso fazer mais nada? Porque na mesma pregação do Sermão da Montanha, Jesus diz assim: já viu as aves do campo? Tu já viu as aves do céu? Tu já viu o lírio do campo? Nem Salomão na sua glória se vestiu como eles. Por que você está aí angustiado com as coisas do mundo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o demais vos será acrescentado. Isso significa então que eu não preciso mais me preocupar que Deus vai suprir todas as coisas? É claro que não. É claro que não. O que Jesus está nos ensinando ali é nós confiarmos no Senhor. Semana passada o Moacir pregou de manhã aqui sobre a importância de nós planejarmos. Está errado eu planejar minha aposentadoria, de me organizar minha vida para que quando eu fique velho, eu tenha pelo menos o suficiente para sobreviver e ficar bem? Não, óbvio que não. Está tudo certo. O que Jesus está nos ensinando é confiar nele. O que Jesus está nos ensinando é: cara, não importa o quanto você trabalhe, se você não entender que vem dos céus, que é o Senhor que lhe abençoa, cara, tu vai trabalhar que nem um cavalo, que nem um burro, e as coisas não vão acontecer. Nós precisamos confiar no Senhor, estar sensíveis à voz de Deus e depender dele. Eu lembro quando eu comecei a aprender esse negócio de confiar em Deus, alguns anos atrás. Eu tive uma experiência muito engraçada com o Senhor, assim, que para mim me ministrou muito, mas eu estava em viagem, estava no Canadá, e saí para comer de noite, jantar, e cara, é em dólar, mano, a gente viaja já, né, já não tem muito, e eu também sou italiano, então tem uns problemas. Aí eu passava na frente de um restaurante, que na frente do restaurante tinha uma propaganda de umas costelas. Sabe quando tem aquela propaganda que tu olha assim, e tu saliva, que tu fica limpando a baba assim, olhando para a propaganda? Era eu na frente daquele restaurante, só que era caro, cara. Aí eu digo: não, e aí eu passei ali, não vou, né, cara, não vou gastar essa grana nesse restaurante, não gastei. Fui no restaurante da frente, que era um pouco mais simples, mais arrinho, eu fui lá e pedi um prato de alface com uns franguinhos em cima, que era o mais barato que tinha no menu deles. E estava jantando ali, comendo meu negócio de boaça, bem tranquilaço, feliz da vida, e de repente eu ouço uma voz do Espírito Santo assim: alguém vai pagar a tua conta hoje. Eu pensei: continuei comendo, de boaça. De repente, chegam 3 pastores amigos meus. Tá sozinho aí, Anderson? Tá, tô. Cara, posso sentar contigo? Claro, cara, senta aí. Os caras sentaram, ficamos a gente de resenha, conversando, De repente, na hora de pagar, deixa que eu pago a tua conta. Eu digo: cara, que massa esse negócio, cara.
Eu estou gostando demais desse negócio da provisão de Deus, é muito bom isso aí, cara. Fui para o hotel, fui dormir, no outro dia voltei para a conferência de manhã, o Jim, vocês conhecem, ministrou aqui para a gente, chamou: Anderson, vamos almoçar junto? Quero te pagar o almoço. Eu digo: top, bora, vamos almoçar. Aí terminou o culto, ele disse: cara, vamos almoçar onde? Eu digo: cara, não sei, tu escolhe. Ele disse: não, tu escolhe, o restaurante que tu quiser. É o momento da glória, dá-lhe costela. Eu digo: Jim, tem um que é bom demais, bora, vamos lá. Fomos no restaurante da costela, entrei no restaurante, pedi minha costela, e ele é gringo, né, americano, pediu um hambúrguer. O preço da costela, de que desperdício de dinheiro, botar essa grana toda em dólar num hambúrguer, cara, eu comendo a costela, feliz da vida, e tal, e aí de novo a voz do Espírito Santo falou comigo no final: agora é a tua vez de pagar a conta. Desgrama de hambúrguer, foi o hambúrguer mais caro que eu paguei na minha vida. Mas o Senhor estava me ensinando um negócio, cara, que é confiar nele, de ouvir a sua voz e confiar nele, e responder a ele, porque ele é o Deus da provisão. Assim como eu já poderia ter pago a minha janta anterior, mas ele quis me agraciar e me dar o dinheiro, e eu fui abençoado, e estava top. No outro dia ele disse: agora é a tua vez de abençoar, e eu pude estender a mão e abençoar. Fiquei sem comer depois de alguns dias, mas eu consegui. Não, brincadeira. Consegui, foi de boa. Porque nós dependemos, nós começamos a ouvir do Senhor e corresponder ao Senhor. Tem um texto que eu sou apaixonado em Jeremias, porque Jeremias ele profetiza quando Israel, o reino do norte, ele é levado cativo e fica desolado o norte de Israel, fica desolado, a terra fica desolada. E aí, depois de tudo acabado, Deus fala com Jeremias e diz assim: Jeremias, compra o campo tal, porque hoje não vale nada, mas isso aqui vai ser restaurado, e o dia que for restaurado, olha o que Deus fez, cara, ensinou Jeremias a ser um investidor. O que Deus estava fazendo com Jeremias? Trazendo provisão. Nós confiamos no Senhor, Ele fala, nós paramos para ouvir a voz do Senhor, no seu negócio, na sua empresa, na sua casa, na sua família, aonde for, nós aprendemos a confiar em Deus. Para que nós sejamos agentes de transformação do céu na terra, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. A segunda coisa que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, dizendo para os seus discípulos: ore isso todos os dias, venham, visitem esse assunto todos os dias, estejam atentos a esse assunto todos os dias, Pai, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores. Ele está nos ensinando a segunda coisa, Ele está nos ensinando a nos relacionarmos. Ele está dizendo, para que nós tenhamos relacionamentos, para que nós possamos ser agentes de transformação, nós precisamos nos relacionar bem com o outro, nós precisamos estar conectados com o outro, nós precisamos poder viver essa realidade de relacionamentos e fazer isso bem. O que ele estava ensinando é o seguinte, olha o que ele fala, ele diz assim: Pai, em relação aos meus pecados, eu te peço que tu perdoe os meus pecados, na mesma medida, no mesmo nível, que eu estendo a mão e libero perdão àquele que tem me ferido. Isso é sério. O que Jesus está nos ensinando é o seguinte, que para eu estender a mão de graça para o outro, eu preciso ter recebido essa graça. Então, Senhor, se eu vou clamar a Ti graça, eu preciso estar estendendo essa graça para o outro. Se talvez hoje você tem dificuldades de estender a graça, o perdão sobre o outro, porque na verdade o perdão é um negócio muito maluco, o perdão é uma graça, ele é um favor imerecido. Nós liberamos perdão e o perdão na sua essência ele é injusto. E é importante que ele seja injusto, porque se ele fosse justo, todos nós estaríamos condenados. Perdão ele é injusto, é nós estendermos graça sobre alguém que não merece. É nós liberarmos a graça de Deus sobre alguém que teoricamente não deveria de recebê-la, mas nós o perdoamos. Nós estendemos a mão e perdoamos. E isso só é possível porque nós somos tocados de graça. Se hoje você está tendo dificuldade de estender a mão para o outro, há uma probabilidade de que você está com falta de graça sobre você. Porque para eu estender a mão de graça sobre o outro, eu preciso ter sido cheio dessa graça. Se hoje você está tendo dificuldades de estender a mão de graça sobre o outro, provavelmente está faltando graça sobre a sua cabeça. Provavelmente está faltando que você receba essa graça dos céus, porque você só vai conseguir derramar sobre o outro se transbordar em você. Você só vai conseguir derramar sobre outra pessoa se isso estiver transbordando dentro
da sua vida, e isso é importante. Anderson, mas é muito difícil. Perdão não é fácil, mas quando nós queremos ser agência de transformação do céu aqui na terra, Jesus diz, cara, é importante que você seja livre, que não exista nenhuma amarra que te prenda, que você seja livre, seja liberto, e para isso é o perdão. Paulo ele nos escreve, ele diz assim, se possível, tende paz com todos os homens. Quando ele diz isso, já falei isso outras vezes, não é porque tem algumas pessoas que é impossível de ter paz, tipo, não, esse aí não dá para ter paz, esse aí não, é tranquilo que esse não dá. Não é disso que ele está falando. Quando ele diz assim, se possível, tende paz com todos, é que com algumas pessoas, quando eu falo de paz, ela é uma relação, uma comunicação de duas vias. Para eu ter paz com o Robson, ele precisa ter paz comigo. Então, para que nós estejamos em paz, em perfeita paz, não basta só uma ação minha, precisa de uma ação dele comigo também, é a comunicação, é a relação de duas pessoas. Mas o que Paulo está dizendo é, no que depender de você, se possível, tende paz. A tua parte, tu faz. Se o outro não fizer, bom, aí parte dele, eu não tenho muito o que eu fazer, mas o que eu puder fazer, eu preciso. Eu entendo, em alguns casos, às vezes, não quer dizer que pelo fato de eu perdoar, eu tenho que voltar a determinados relacionamentos. Algumas das vezes não é nem salutar, não é nem saudável que você retome alguns relacionamentos. Para que você esteja num lugar saudável, é importante que se rompam alguns relacionamentos que eram tóxicos, que eram problemáticos. Agora, perdoar, todos nós precisamos. Perdoar é uma ação que, independente do que aconteça, nós precisamos liberar, nós precisamos dar. Amém? Amém. Jesus segue nos ensinando, ele diz assim, na oração, ele fala, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele diz assim, não nos deixe cair em tentação. Ele não nos ensina a orar assim, ó, não nos tente, ou não permita que haja tentação, melhor dizendo, né, porque Deus não nos tenta. A Bíblia fala disso, né, que o Senhor não pode tentar a ninguém. Mas a oração de Jesus, ele poderia ter nos ensinado assim, ore a Deus pedindo que não haja tentação. Ele não diz isso. Ele ora a Deus, ele nos ensina a orar a Deus dizendo que nós não venhamos a cair em tentação, porque ela vai estar ali. Por muito tempo eu tinha dificuldade com isso, porque existe um texto que fala assim, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então todas as vezes que eu era tentado eu me incomodava, porque eu disse, cara, eu estou cobiçando essas coisas, e não está legal, meu coração não está legal, porque eu estou cobiçando, eu estou sendo tentado com isso, então meu coração está cheio dessas coisas, e eu preciso limpar o meu coração. E é verdade, algumas das vezes nós somos tentados pela nossa cobiça, quando nós desejamos algo, a tentação vem, quando vem nós caímos, isso é verdade. Mas nem sempre que nós somos tentados é pela nossa cobiça. Jesus foi tentado e não cobiçou. Ele foi tentado e ele transicionou toda a tentação sem cair em tentação. O que Jesus está nos ensinando é o seguinte, cara, a tentação ela vai estar aí no mundo. O mundo ele jaz no maligno, a tentação ela está aí, o inimigo virá. Agora, Paulo nos instrui e ele diz, assim como a tentação está aqui, o Senhor também proveu o escape. Basta você escolher a porta a qual você vai entrar. E essa frase Jesus ensina lá em Gênesis capítulo 4, quando ele chama Caim, que está pronto para matar Abel. Quando ele vê que a tentação está no coração de Caim para matar Abel, ele chama Caim, ele diz assim, Caim, presta atenção, a tentação está à tua porta. Cabe você rejeitá-la. Você precisa escolher outro caminho. Você precisa escolher ir para outro lugar. Cabe você. É responsabilidade sua tomar essa decisão. Quando Jesus nos ensina que a oração do Pai Nosso, para que nós sejamos agentes, eu estou insistindo nisso, para que nós sejamos agentes de transformação do céu aqui na terra, ele diz, aprenda a não cair em tentação. Esteja sensível à voz do Espírito Santo, esteja atento. E uma das coisas que nos ajuda a estarmos atentos, começa lá em cima, santificado seja o teu nome, que é o temor do Senhor. Quando eu tenho temor do Senhor e a tentação vem, é mais fácil eu escolher o lugar certo, porque existe temor no meu coração. E ele passa o segundo ponto, ele diz, livra-nos do mal. O que ele está nos ensinando aqui é que o mal não habite, que o mal não esteja ao nosso redor. Anderson, mas isso é muito bom assim, né? É ótimo que isso acontecesse, mas nem sempre isso acontece. Por que eu falo? Porque às vezes o mal chega e nós nos acomodamos ao mal. E quando eu falo de mal, eu não estou me referindo só ao diabo que vem contra a nossa vida. Eu me refiro a qualquer coisa que seja de mal. O radical aqui, a palavra no grego aqui, ela fala de várias coisas, inclusive de enfermidades,
de doenças emocionais, de questões espirituais, que estão vindo sobre nós e causando mal em nós. E às vezes, cara, nós abraçamos isso. Às vezes isso chega a nós e nós abraçamos o mal, ao invés de nós dizermos assim, não, só um pouquinho, eu não quero mal na minha vida, eu não quero receber isso dentro de mim, eu me posiciono em autoridade e digo, chega, eu não quero que isso aconteça na minha vida. Anderson, significa que tudo que tiver de enfermidade, que acontecer na minha vida, se eu me posicionar, vai sair? Provavelmente não. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Quando eu comecei a orar pelos enfermos, por exemplo, eu comecei a ver muito mais enfermos ser curados do que antes. Isso significa que todos os enfermos que tu ora são curados? Não. Mas se eu não orar por ninguém, ninguém vai. Agora, quando eu começo a me posicionar diante de uma realidade, ainda que nem 100% aconteça, mas quando eu começo a me posicionar dizendo, não, cara, eu não quero que esse mal esteja, eu não quero que isso habite, eu não quero estar sofrendo com essas coisas, e eu me posiciono quanto a isso, nós começamos a ver um agir de Deus, e Jesus nos ensina, livra-nos do mal. Seja ele emocional, seja ele físico, seja ele o que for, que nós tenhamos a capacidade de nos posicionar e dizer, cara, na minha casa não, na minha realidade não, na minha vida não, eu me posiciono em nome de Jesus. Jesus nos ensina a clamar. De novo, eu creio que a grande essência da oração do Pai Nosso, o objetivo da oração do Pai Nosso, é que nós sejamos agentes de transformação aqui na terra. Que nós sejamos aquele que consegue trazer o céu para cá. Para isso, nós precisamos ter uma compreensão de que o nosso Deus é Pai. Ele é Pai e nós viemos até Ele, buscamos Ele como Pai, somos acolhidos como Filho. Temos a compreensão de que Ele é santo e nós o reverenciamos. Assumimos a responsabilidade de sermos agentes de transformação. Começamos a ajustar a nossa vida de compreender e confiar na provisão. Limpamos o nosso coração. Permitimos que Deus trabalhe com a sua graça. E amamos o outro. Cuidamos com o temor para não cairmos em tentação. E nos posicionamos em autoridade contra todo o mal. E o Senhor, pelo menos na nossa Bíblia protestante, Ele encerra o Pai Nosso dizendo, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não estou dizendo que nós temos que orar essa oração todos os dias, mas se nós pudermos visitar isso todos os dias, se nós pudermos ter a compreensão clara dessas coisas todos os dias, nós começaremos a ter uma vida e uma igreja diferente. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. O Senhor trabalha na nossa vida, com provisão, com relacionamentos, na nossa vida espiritual. 3 áreas importantes que o Senhor nos ensina e que formam um tripé de sustento da minha e da sua vida espiritual. Eu quero orar com você. Eu quero me unir em oração com você. E quero encorajar você a nós nos posicionarmos firmemente nesse tripé, de nós podermos colocar a nossa confiança no Senhor, nos nossos negócios, na nossa vida, de confiarmos no Senhor. Entendermos de que às vezes o Senhor vai trazer, às vezes somos nós que somos agentes de prover na vida de outro. Nós confiamos no Senhor e andamos em generosidade, de compreender que, cara, eu não posso ser agente de transformação, de entender que existe uma cultura celestial e vou vivê-la aqui na terra, se eu tenho problema com meu irmão, cara, com o cara que está do lado, que eu não consigo andar de cabeça erguida, não consigo olhar nos olhos de determinadas pessoas. Não pode. Eu preciso limpar o meu coração. E Jesus nos ensina
que à medida que nós venhamos a clamar aos céus, é à medida que nós entregamos. Que nós venhamos estar atentos a não cairmos em ciladas toscas de tentação e nem abraçarmos o mal. Comece a orar, comece a conversar com teu papai, comece a pedir a ele para que fale contigo, que te mostre se porventura hoje existe algo que está acontecendo e que você não está conseguindo seguir adiante. Ore, converse com o teu Deus, em nome de Jesus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino venha a nós e faça a tua vontade na terra como é no céu. Que venha teu reino a nós na terra como é no céu. Que venha teu reino a nós do céu. Papai, eu oro, Senhor, nessa noite. Eu quero colocar cada um dos teus filhos diante de ti. Nós já chegamos a ti confiadamente junto ao trono da graça, compreendendo, Senhor, de que tu és o nosso Pai, que não estamos lidando com um Deus distante, transcendente, mas um Deus que vem ao nosso encontro, e com temor do Senhor, com temor, com reverência, nos santificamos ao teu nome, e pedimos, Senhor, sim, ajuda-nos a sermos agentes de transformação, de trazermos o céu à terra, de podermos, Senhor, ser colaboradores do teu reino, para ver, Senhor, a tua vontade no céu ser feita também aqui na terra. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sensíveis à tua voz, e para isso, que possamos confiar, Senhor, a nossa provisão em ti, que possamos confiar, Senhor, de que sim, tu vai prover. Confiamos de que tu és o Deus, que és Jeová Jiré, que está ao nosso caminho, diante de nós. Confiamos em ti, colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Sim, Senhor, iremos labutar, iremos trabalhar, iremos dar o nosso máximo, mas queremos declarar aqui que a nossa vida te pertence. Confiamos a ti. Senhor, ajuda-nos a estarmos sensíveis à tua voz, a não cairmos nas ciladas do inimigo. Não permita, Senhor, que nós venhamos a ceder às tentações, a cair nelas, mas que possamos, Senhor, diante das dificuldades, escolher, Senhor, o caminho, o escape. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos na direção certa, a mantermos, Senhor, um coração puro diante de ti. Senhor, que nós venhamos a amar, que nós venhamos a nos relacionar em amor com as pessoas, que nós possamos, Senhor, estender a mão de graça, que possamos amontoar brasas vivas, Senhor, sobre a cabeça de pessoas que não merecem, mas, Senhor, sendo transbordados pela tua graça, sendo cheios do teu amor, que possamos derramar isso sobre outras pessoas, e ver nelas, Senhor, a transformação, e ver nelas, Senhor, a graça de Deus os alcançando e mudando a sua história. Portanto, Senhor, nessa noite é uma noite de libertação, é uma noite que nós rompemos grilhões, nós rompemos cadeias e libertamos, Senhor, pessoas, liberamos perdão sobre vidas. Nessa noite, Senhor, nós oramos para que todo o mal saia, oramos, Senhor, para que, se há enfermidade, ela saia em nome de Jesus. Papai, nessa noite nós oramos e nos posicionamos em autoridade, declarando: mal bata em retirada em nome de Jesus. Aonde há mal, ele bata em retirada agora em nome de Jesus. Seja enfermidade no corpo físico, seja enfermidade na alma, seja nas emoções, nós oramos agora: bata em retirada. Nós não aceitamos estar sofrendo da depressão, da angústia, nós não aceitamos estar sofrendo de enfermidade alguma, seja, Senhor, no nosso corpo físico, seja na nossa alma. Senhor, nós assumimos autoridade e declaramos: mal bata em retirada em nome de Jesus. Seguindo a oração do Cristo, nós oramos: todo mal saia agora em nome de Jesus. Clamamos a Ti, Papai,
Clamamos a Ti, Senhor, que todo mal saia agora. Rompemos os grilhões, as cadeias do inimigo sejam rompidas nessa noite em nome de Jesus, e haja libertação, e haja transformação em nome de Jesus. Libera, Senhor, o Teu Espírito a passear, Senhor, em nosso meio. Libera, Senhor, o Teu Espírito a passear em nosso meio. Inclusive nos que estão em casa, papai, eu oro. Alcança, Senhor, essas vidas, alcança essa casa, alcança esse lar agora. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito esteja enchendo este lugar. Alcança, Senhor, essas vidas, em nome de Jesus. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Senhor, que o céu invada a terra. A Tua vontade que é feita no céu seja feita aqui na terra. Nessa noite nós nos unimos em oração, clamando a Ti. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para sempre, para sempre, em nome de Jesus. Aleluia.